Ouça a voz de Deus. Abra seu coração. É momento da palavra. Graça e paz, queridos. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Depois de muito tempo, estamos de volta a esta casa abençoada. A rádio sempre viva, Jesus em primeiro lugar. Há muito que eu não dizia isto, não é? Mas para a glória de Deus, nós estamos aqui para cooperar com estes amados irmãos que de bom grado nos fizeram o convite e nós aceitamos de todo o coração. Então, quero louvar a Deus pelo programa Jesus por Todos os Lados, na apresentação dos nobres companheiros e obreiros do Senhor, Diácono Isael e auxiliar Misael. De todo o coração, meus sinceros agradecimentos, que Deus continue abençoando as vossas vidas, famílias, ministério e este programa, bem como a todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão a nos ouvir. Que o Senhor continue derramando sobre a vida de todos de forma sempre abundante, chuvas de bênçãos. Para tanto, eu quero convidar a todos para compartilharmos uma palavra de Deus. É um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Livro dos Salmos, no Salmo de número 40. Repito, é um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar esta palavra com todos na manhã deste domingo, dia 1º de dezembro de 2019. Nós estaremos iniciando o mês louvando a Deus com este salmo. Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Assim está escrito: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém. Queridos, de forma bem simples e bem objetiva, nós fizemos uma leitura de um texto um tanto quanto conhecido, Salmo de número 40, versículos 1 ao 3. Na verdade, este salmo, ele é da autoria do homem de Deus chamado Davi. Como todos nós sabemos, o livro dos Salmos ele é composto por 150 capítulos, cujas autorias são distribuídas por diversos autores. Moisés, os filhos de Corá, Salomão e o próprio salmista Davi. Embora existam também alguns salmos cujas autorias sejam desconhecidas, os quais os estudiosos vão chamá-los de salmos órfãos, mas de uma forma ou de outra, nós iremos perceber claramente que ao longo da história do povo de Deus, que ao longo da história dos judeus, os salmos sempre estiveram em seus lábios, e convém destacar que os salmos, embora a palavra signifique louvor, nós vamos entender claramente que eles não estavam apenas presentes na vida dos servos de Deus, do povo de Deus, nos momentos de facilidades. Os salmos não estavam presentes nos lábios do povo de Deus apenas nos momentos de vitórias, pelo contrário, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o povo sempre tinha um louvor para glorificar e bendizer ao nome do Deus Todo-Poderoso. E dentre tantos salmos que nós verificamos, está o salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 40, cuja autoria é atribuída ao salmista Davi. Evidentemente que nós temos um grande prazer em ler, em pregar, em meditar neste tão conhecido salmo. Todavia, quando nós passamos a observá-lo com um carinho maior, quando nós passamos a estudá-lo de forma mais detalhada, nós perceberemos claramente
que o momento em que o salmista compôs esta canção, o momento em que o salmista louvou a Deus com este salmo, não era um momento dos melhores. Não era aquele momento que nós gostaríamos de estar passando. Pelo contrário, nós vamos identificar que o salmista vai começar utilizando uma expressão, algumas palavrinhas que dificilmente nós gostaríamos de utilizar. Ele vai iniciar o salmo conjugando o verbo esperar. Ele vai dizer, eu esperei. Ora, se nós formos parar para pensar, dificilmente alguém gosta de esperar. Mas o salmista vai nos ensinar que na nossa relação com Deus, o tempo não é nosso. O tempo ele é de Deus. Se o tempo é de Deus, as coisas acontecem quando Ele quiser. E para complicar um pouco mais esse processo de espera, o salmista ainda vai nos dizer, eu esperei com paciência. Se esperar já não é fácil, agora imaginemos esperar com paciência. E lendo o salmo, nós vamos entender de forma bem simples, por qual razão o salmista nos diz que esperou com paciência. Na continuidade do versículo de número 1, ele vai dizer em que se baseia a sua espera paciente. Ele espera com paciência, porque ele não está esperando nos homens. Ele espera com paciência, porque ele sabe que em quem ele está esperando, a pessoa por quem ele espera, ela é fiel, ela é verdadeira e cumpre com as suas promessas. Ele vai dizer, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Oh glória! O salmista espera porque está esperando em Deus. E na continuidade do versículo, ele vai nos dizer que quem espera em Deus pode descansar o seu coração, porque Deus vai se inclinar. Se nós pararmos para pensar de forma bem simples, sobretudo nos dias de hoje, no nosso planeta, no nosso globo Terra, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Eu vou repetir, nós temos uma população mundial que supera a casa dos 7 bilhões de habitantes. Mas no meio de uma grande multidão deste tamanho, o meu coração se alegra. A minha alma jubila-se em Deus, porque o salmista está dizendo que ele ainda se inclina para mim, aleluia. Se ele se inclina para um ser tão limitado, tão falho, tão pequeno, tão desprezível, é porque ele achou alguma coisa boa em mim. Você não entendeu, eu vou te explicar. Você pode ser rejeitado pelos homens, você pode ser desamparado pelos homens, mas acredite, os olhos de Deus estão voltados para você. Mas ele continua, se até aqui a bênção já é grande, ele complementa o versículo de número 1 dizendo que além de se inclinar para ele, o Senhor também ouviu o seu amor. Quem foi que disse que resposta de crente, ou melhor, quem foi que disse que oração de crente fica sem resposta? Todas as orações que nós fizermos, Deus está atento. A tua oração, Deus está ouvindo. Talvez a resposta ainda não chegou. Talvez não estejam acontecendo as coisas do jeito que você gostaria que acontecessem. Mas descansa o teu coração, porque Deus está ouvindo a tua oração. E Deus, quando ouve a nossa oração, é porque Ele está preocupado, é porque Ele está atento, e no momento certo, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai abrir a porta que está fechada, Ele vai trazer para perto quem está longe, Ele vai operar um milagre na tua vida que você tanto está aguardando. Portanto, enquanto Deus não responde a tua oração,
A você só compete continuar orando. Mas o salmista ainda continua, no versículo de número 2, ele vai afirmar que quem ora, quem espera, quem descansa em Deus, ele vai mostrar que Deus também vai tirá-lo de um lago horrível, de um charco de lodo. O salmista vai afirmar que Deus lhe tirou de um charco horrível de lodo. O Senhor está a operar, o Senhor está a manifestar a sua graça. E o salmista, de forma bem prática, ele vai dizer: quem espera em Deus verá o trabalhar do Senhor em sua vida. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés. Olha que interessante, quem vive em um charco de lodo, certamente só tem dois trabalhos, um para levantar e o outro para cair. Ele está num charco de lodo, mas quem espera em Deus, acredite, ele vai dizer: ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Quando o salmista fala que ele colocou os seus pés sobre uma rocha, ele está dizendo: ele me deu sustentação, ele me firmou. Agora eu não caio, agora eu estou de pé, firmado na rocha. Aí eu me lembro do que Jesus falou para os seus discípulos, contando-lhes uma parábola sobre alguns homens que construíram duas edificações. Uma foi construída na areia e a outra foi construída na rocha. A que foi construída na areia, quando vieram as águas, quando veio o vento, ela caiu, ela foi ao chão. Mas a que foi edificada sobre a rocha, sopraram os ventos, bateram as ondas, mas a edificação continuou de pé. Assim é todo aquele que está firmado na palavra de Deus. Sopram os ventos, batem as ondas, mas você continuará de pé. A tua família continuará de pé. O teu casamento continuará de pé, desde que todos estejamos firmados na rocha, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas o salmista, ele ainda continua, e eu quero destacar isso para você. Ele vai dizer: o Senhor não apenas firmou os meus pés sobre uma rocha, porque Ele não nos levanta para ficarmos parados. Deus não levanta ninguém para ficar parado. O Senhor te escolheu, o Senhor te nomeou, o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou, firmou os teus pés, tirou você das drogas, tirou você do pecado, tirou você da devassidão, para que você cumpra um propósito na obra dele, na casa dele, porque você é uma bênção de Deus que deve abençoar outras vidas. Aí ele continua dizendo: ele tirou-me de um charco horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Observem comigo, ele vai dizer: ele firmou os meus passos. Alguém olhava para o salmista, poderia julgá-lo ainda na sua tenra idade, ainda na sua adolescência. Ele era um adolescente que, na visão de muita gente, não tinha competências, podia não ter habilidades, podia não ter uma vocação, podia não ter as credenciais, os adjetivos para ser um grande homem na história de Israel. Alguém olhava para o salmista, como ele vai usar essa figura de linguagem, vai se fazer valer dessa expressão, charco de lodo. Alguém observava para um homem que não tinha perspectiva de crescimento, mas ele vai dizer: agora as coisas estão diferentes, agora Deus trabalhou ao meu favor, e eu posso falar isso com muita propriedade. Ainda ontem estávamos falando sobre isso ali com os irmãos na rua Tenente Brasil,
na Assembleia de Deus em Lyon. Certo dia, alguém olhou para mim e disse: olha, invente de fazer qualquer coisa na sua vida. Invente de fazer qualquer coisa dentro da igreja. Só não queira ser pregador, porque pregador você nunca vai ser. E eu parei para pensar, na verdade, o irmão que me falou isso, ele tinha todas as razões. Eu não tinha, como eu não tenho até hoje, familiares influentes no ministério. Eu não tenho ninguém dentro da igreja com patentes elevadas. Eu não tinha nenhuma formação secularmente falando. A minha mãe é uma simples mulher, dona de casa, analfabeta. Meu pai semi-analfabeto. Eu não tinha perspectiva de crescimento. Eu parei e cheguei à devida conclusão. O irmão tem toda a razão. Todavia, à medida que eu fui me envolvendo com Deus, à medida que eu fui me aproximando de Jesus, eu fui conhecendo que o Jesus do salmista Davi, ele não chama quem tem, ele não chama apenas quem é, ele levanta quem ele quer, oh glória, ele chama quem não é capacitado para ele mesmo capacitar. Ele usa vasos de barro para mostrar que a excelência do poder é dele, oh aleluia. Foi por isso que o salmista disse: ele firmou os meus passos, glória a Deus. Era como se o salmista estivesse querendo dizer: para quem pensou que eu iria viver caído, agora vão ter que entender que Deus ainda é Deus na minha vida, porque ele colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos para trilhar de glória em glória, para louvor e adoração do seu santo nome. Mas o salmista ainda continua, queridos irmãos. Ele vai dizer de forma muito linda e poética, depois que ele vai nos afirmar que quem espera em Deus com paciência, tenha certeza, ele vai se inclinar. Ele vai ouvir ao teu clamor, ele vai responder à tua oração, ele vai te tirar de um lago horrível, de um charco de lodo, ele vai colocar os teus pés firmados sobre a rocha, mas ele continua, Deus continua trabalhando em benefício dos seus filhos. Ele vai dizer: ele pôs um novo cântico na minha boca, aleluia. E aqui eu quero falar para você de forma bem suave, para que você entenda, a tua oração está sendo ouvida. Deus ainda pode não ter respondido, e eu vou até te dizer mais, pode ser que ele não responda hoje, pode ser que ele não responda amanhã, porque o tempo ele é de Deus, e enquanto ele não responder, o que é que você deve fazer? Eu tenho um conselho para você, servo de Deus. Eu tenho um conselho para você, serva de Deus. Enquanto o Senhor não responde a tua oração, você vai fazer o que o salmista sempre vai nos ensinar. Você vai apenas tocar harpa, oh glória. Você vai apenas louvar a Deus, porque enquanto você está tocando harpa, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou na palma da tua mão. Seja feita a tua vontade na minha vida. Enquanto você estiver tocando harpa, você estará dizendo para todos os teus inimigos: Deus ainda é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele responder, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Apenas toque harpa, apenas glorifique, apenas louve ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele continuará trabalhando em teu favor, e no momento certo, o que aconteceu na vida do salmista, há de acontecer na sua vida também. Ao invés de tristeza, ao invés de choro, ao invés de lágrimas, Deus colocará em teus lábios um novo cântico, aleluia. E Ele vai continuar
dizendo e afirmando que este novo cântico é um hino de louvor ao nosso Deus, de maneira que quando você começar a louvar, de maneira que quando você começar a adorar, todos que estiverem ao teu redor observarão, todos perceberão, todos se voltarão para você e vai acontecer o que o salmista disse: muitos o verão. E por causa do agir de Deus na tua casa, eu vou profetizar, por causa do agir de Deus na tua casa, por causa do agir de Deus na tua família, por causa do agir de Deus no teu ministério, por causa do agir de Deus nas tuas finanças, nos teus negócios, muitos o verão. Verão a quem? Se nós formos observar ao pé da letra, quando o salmista diz, muitos o verão, esta palavrinha "o" aqui, ela está retomando a palavra Deus. O salmista está dizendo, muitos verão Deus na tua vida, oh glória. E quando eles virem Deus na tua vida, eles vão entender que foi Deus quem fez, foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem fez o milagre, e muitos temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Portanto, querido, descansa o teu coração. Portanto, serva de Deus, descansa o teu coração. Eu sei que as lágrimas estão rolando, eu sei que a tua alma está angustiada, eu sei que as circunstâncias elas podem dizer que não. Eu sei que os ventos contrários estão soprando, de maneira que você pode estar até perdendo o controle da situação. Mas esta é a palavra de Deus para o teu coração. Espera com paciência no Senhor. Porque o profeta Isaías disse, de forma muito linda, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu e nunca se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor dos que nele esperam. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Levante a cabeça. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Aí você ouviu uma poderosa palavra de Deus através do auxiliar Luiz Belo. Que Deus em Cristo continue abençoando, meu prezado, o seu ministério de forma poderosa. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Também queremos agradecer a presença do nosso irmão auxiliar Luiz Belo, que tem sido um canal de bênção. Deus tem usado tremendamente no ministério da palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando. Obrigado por ter honrado o nosso convite. E também quem pede oração aqui também é a nossa irmã Ana Paula Silva. Ela pede oração por todos os seus familiares. Que Deus em Cristo continue abençoando. No finalzinho do programa a gente estaremos orando. Também o nosso irmão José Gracindo, que está sintonizado com a nossa programação. Ele é presbítero do Evangelho. Que Deus em Cristo continue abençoando. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador do céu e Deus Criador da terra, meu Deus, neste momento, ó Pai, nós elevamos a nossa voz de oração ao Teu trono da graça, meu Senhor, para Te render graça pelo privilégio e pela honra que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã com o objetivo de adorar e bendizer o Teu nome na beleza da Tua santidade, meu Senhor da glória.
Meu Deus, neste momento, ó Pai, eu apresento a cada ouvinte desta programação, meu Senhor, que ouviu a Tua palavra, meu Senhor da glória, na manhã deste dia. Ah, Senhor da glória, entra, ó Pai, em cada lar neste momento, repreendendo todas as barreiras, Pai, repreendendo todo o mal que caia por terra, pelo poder e autoridade que há no Teu nome, Jesus. Meu Deus, concede a cura àqueles que estão enfermos, meu Senhor da glória. Meu Deus, transmita a Tua paz neste lar que está em guerra, meu Senhor, neste momento. Ah, Deus Todo-Poderoso, entra com providência neste momento, ó Pai. É isso que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Volte a nos ouvir na próxima programação, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Também lembrando que a nossa irmã Ilza Tenório está agradecendo pela palavra que ouviu na manhã desse dia. Que Deus em Cristo continue abençoando. Ela disse que Deus falou com ela fortemente. Que Deus em Cristo continue abençoando. Volte a nos ouvir.